Meus amados irmãos, existem coisas na nossa vida que nós podemos compatibilizar com outras. Existem seleções, existem opções que nós podemos fazer sem excluir uma outra coisa. Mas existem também situações na nossa vida em que nós precisamos optar por determinada coisa. E precisamos ainda assim assumir toda a responsabilidade, todo o risco por aquilo que nós estamos escolhendo. O apóstolo Paulo, nesse texto aqui, ele nos fala a respeito de algo muito importante para a nossa espiritualidade. E eu queria que você pudesse pensar juntamente comigo sobre essas opções que nós fazemos, nas quais nós necessariamente temos que excluir a outra opção. Por exemplo, às vezes você está buscando uma oportunidade de emprego e aí surgem conjuntamente 3 opções e você tem que escolher apenas uma, abrindo mão das demais. Depois talvez você fique um tanto quanto decepcionado ou frustrado porque você escolheu talvez aquela que não fosse a melhor. Nós também, quando crescemos e nos tornamos adultos e pensamos, por exemplo, em nos casar, a gente tem que escolher alguém para nos casarmos. E quando a gente escolhe alguém, certamente nós temos, ainda mais nós que somos cristãos, nós temos que excluir as demais possibilidades que nós poderíamos ter. Nós precisamos, ao descobrir que é aquela pessoa que a gente ama, que a gente gosta, escolhê-la, assumir um compromisso com ela e viver para sempre com aquela pessoa. E nesta manhã eu queria ver com vocês, a partir desse texto, o que nós devemos deixar para trás, o que nós, diria eu, não podemos deixar para trás, e também aquilo que fez com que Paulo deixasse as demais coisas para trás. E eu começaria nesta manhã dizendo para vocês que, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, quando chega neste momento aqui, ele deixa algumas coisas que no passado para ele eram coisas extremamente importantes, pela maneira com a qual ele foi criado, a realidade, a conjuntura na qual ele viveu. Algumas coisas Paulo precisava deixar para trás. Deixar para trás, veja comigo, versículos 5 e também o versículo de número 6 do capítulo 3. A palavra do Senhor nos diz assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo cita aqui aproximadamente 7 coisas que o faziam estar tão ligado à religião de Israel, à religião judaica. Ele expressa os motivos pelos quais ele se gloriava anteriormente em ser judeu. Ele fala da sua origem, ele fala que ele era filho de pais judeus, enfim, ele fala de toda a ligação que ele possuía em relação à cultura hebraica. Ele fala também que ele, no seu zelo pela fé que ele abraçara, ele perseguia a igreja de Cristo. E nós sabemos que, ao perseguir a igreja de Cristo, ele, na verdade, estava perseguindo ao próprio Cristo, perfeito? Ele perseguia ao próprio Cristo. E aí, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo, nesse texto, fala que essas coisas que para ele eram tão importantes, tão valiosas, ele resolve abandonar essas coisas. Alguns dizem, inclusive, que Paulo havia perdido até mesmo a sua própria casa. Alguns estudiosos falam isso. Quando ele rompe com o judaísmo, ele estava abrindo mão, inclusive, da sua subsistência e até mesmo da sua própria casa. Olha a coragem
que esse homem teve ao abandonar a sua religião de origem. É o que a Bíblia nos fala através dos versículos 5 e também o versículo 6. E eu pergunto a você nesta manhã, quais são as coisas que você precisa deixar para trás? Quais são as coisas que talvez estejam sendo um entrave para que você viva uma boa e profunda espiritualidade? Eu apenas faço essa pergunta e paro por aqui e agora parto para o segundo ponto que eu queria que vocês pensassem comigo. O segundo ponto é: quando foi que Paulo deixou essas coisas para trás? Paulo deixou essas coisas para trás porque num determinado dia ele achou que era conveniente, porque um dia ele resolveu fazer isso? Não, de maneira alguma. Veja comigo no versículo de número 7, quando foi que Paulo deixou essas coisas para trás? Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. O motivo pelo qual, a hora em que Paulo deixa essas coisas que eram tão importantes para ele, eu poderia dizer para você que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 4, quando o Senhor diz para Paulo na estrada de Damasco: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? O apóstolo Paulo, ele toma essa decisão de abandonar os rudimentos da lei, de se apoiar nas leis de Israel, quando ele tem um encontro real com Jesus Cristo na estrada de Damasco. Ali, um grande divisor de águas surge, a vida de Paulo é completamente transformada. E agora, ele não vive mais nas mesmas bases que ele vivia até então. Repare comigo uma coisa importante, no versículo de número 12, diz assim a palavra: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Esse versículo nos conta que Paulo está enfrentando uma situação muito clara e ao mesmo tempo problemática, porque alguns dos judeus, mesmo os judeus que permaneciam judeus, os judeus que haviam se convertido, e eram chamados de judaizantes, os judeus também que eram influenciados por ideias gnósticas, todos esses achavam que eles já haviam chegado lá, que eles já haviam alcançado a perfeição. Mas Paulo não diz isso. Paulo reconhece que por mais que ele fosse alguém da lei, alguém que foi transformado depois por Cristo, Paulo reconhece que ainda assim ele não havia chegado ao ponto para o qual Deus o havia chamado. Paulo reconhece que nessa vida aqui, nenhum de nós vai alcançar a perfeição. O que nós podemos chegar é um amadurecimento paulatino e progressivo da nossa fé, mas nós não chegaremos nunca à perfeição. Só que algumas pessoas naquela época, esses religiosos, acreditavam que eles eram perfeitos, que eles já estavam prontos e acabados. E aí o texto nos diz que a relação de Paulo com a sua espiritualidade, veja comigo no verso 12 ainda, aparece na parte B do versículo, aparece assim: mas prossigo, está vendo aí, para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. A ideia aqui de prosseguir é a mesma ideia de alguém que está correndo atrás, um animal que está perseguindo a sua presa. Um animal que, para poder sobreviver, ele precisa encontrar uma presa para se alimentar. Paulo está dizendo que ele prosseguia, ele buscava da mesma maneira, com toda a força, com todo o empenho, com toda a dedicação da sua vida, para que ele pudesse cumprir o papel para o qual Deus também o havia chamado. E aí, irmãos, no versículo de número 13, Paulo vai nos dizer assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Olha só,
enquanto todos achavam, aqueles religiosos entendiam que eles já haviam chegado lá, que haviam conquistado a posição para a qual eles haviam sido chamados. Paulo diz que não. Paulo diz que ele ainda não, ele não julgava ter chegado àquele ponto. Mas uma coisa Paulo fazia, veja só, o texto aqui fala para nós. Mas uma coisa faço. Paulo fazia uma coisa. Paulo tinha um objetivo claro. Paulo se desvencilhava de todas as demais coisas para fazer uma só coisa. Paulo tinha um objetivo estabelecido em sua mente e ele não tinha coragem, ele não queria, ele não podia abandonar a esse objetivo. Por isso, o texto fala que havia uma dedicação plena. Era algo muito importante para Paulo. E aí o texto nos fala: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, aquelas coisas que nós lemos dos versículos 5 e 6, e avançando para as que diante de mim estão. Pense comigo uma imagem. Você quer chegar a um objetivo, você tem um desejo de ganhar uma competição. E você percebe que algumas coisas estão pesando sobre você. Você está carregando alguns utensílios, algumas peças que te tornam mais pesado, que te dão menos agilidade para você chegar aonde você deve chegar. E aí o que você deve fazer para cumprir esse objetivo? Pense comigo, veja se eu estou certo. A primeira coisa a fazer seria retirar de sobre você tudo aquilo que atrapalha o seu progresso, o seu desenvolvimento, o seu empenho. Paulo está dizendo aqui para a gente que essas coisas ele estava tirando de sobre si, porque ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo. O seu objetivo não estava mais, como ele pensava, em cumprir a lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento. Ele percebeu que por mais que ele fosse fiel à lei, ele não conseguiria jamais atender a todos os requisitos da lei. Então, uma nova oportunidade surge para ele agora. E a grande oportunidade, viver não mais debaixo da lei, mas viver agora debaixo da graça. A graça de Cristo para ele, ela era suficiente para que ele pudesse viver bem a sua vida e chegar aonde Deus havia chegado, queria que ele chegasse. Veja comigo uma coisa interessante ainda no versículo, voltando ao versículo de número 12, ele fala que ele foi conquistado por Deus para uma função, para uma tarefa específica na vida. E aí eu pergunto a você, você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você sabe para aquilo que Deus te chamou? Você está disposto a enfrentar as maiores barreiras, as maiores dificuldades, entendendo que Deus está com você, que Deus mesmo vai te fortalecer e vai te encaminhar nessa trajetória, por mais difícil que essa trajetória seja, você está consciente disso, e é essa consciência que o apóstolo Paulo possuía. O apóstolo Paulo sabia que a lei não se coadunava com a graça. Ou você vive pela lei, ou você vive pela graça, sabendo que a graça não vai nos trazer a salvação. Mas ela, ou melhor dizendo, querendo dizer o seguinte, que a lei não vai nos trazer a salvação, apenas a lei vai nos apontar o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. A Bíblia fala que a lei, ela agiu como um aio, ou seja, como um pedagogo, como um escravo que levava a criança ao colégio e trazia alguma instrução a essa criança. A lei nos tomou pela mão e nos apresentou a Jesus Cristo, o único que poderia nos salvar, nos dar vida nova e trazer essa esperança ao nosso coração. E aí no versículo de número 14, o texto fala assim: prossigo para o alvo. Existe uma palavra que nós temos na língua portuguesa que é escopo. E no grego a palavra também é scopus. A ideia aqui é que Paulo, na verdade, tinha um objetivo claro. Paulo tinha um alvo.
Paulo sabia agora aonde ele deveria chegar. E nada melhor na nossa espiritualidade do que a gente saber aonde a gente deve chegar. E aí vem a questão, por que Paulo deixou tudo aquilo para trás? A herança familiar, a herança religiosa judaica, tudo aquilo que até então era tão importante para ele, por que Paulo deixou tudo aquilo para trás? Paulo deixou tudo aquilo para trás, porque agora ele era de Jesus Cristo, e por ser de Jesus Cristo, ele tinha um escopo, ele tinha um alvo, ele tinha um projeto da parte de Deus para que ele chegasse lá no final, que ele atravessasse aquela fita que nós vemos nas corridas olímpicas. Na verdade, aqui eu estou lembrando de alguns episódios que você também já deve ter visto. Nós já vimos em algumas corridas de longa distância, alguns corredores olhando para trás para ver aonde estava quem vinha atrás dele, o que dava a ele mais risco de perder a corrida. Ele olhou para trás e viu que estava um pouco distante. O que ele fez? Ele continuou correndo, mas de forma moderada, porque sabia que ia chegar em primeiro lugar. Mas nós também conhecemos histórias de pessoas que olharam para trás para ver onde estava a pessoa que trazia mais risco a ele. E sabe o que aconteceu? Essa pessoa acabou tropeçando e caindo. E quem veio atrás passou à frente e ganhou a competição, ganhou a corrida. O que significa dizer que quando nós temos um objetivo, nós temos um alvo, nós fomos chamados por Cristo, nós precisamos olhar naquela direção, naquele foco, naquele escopo e não deixar de olhar para frente. Olhar só para ele, olhar só para aquele alvo, para aquele objetivo e não desistir jamais, é o que nós devemos fazer. Outra coisa que eu queria que você pensasse comigo nesta manhã, o apóstolo Paulo, ele não correu por dinheiro, o apóstolo Paulo não seguiu a Cristo por dinheiro, o apóstolo Paulo não seguiu a Cristo por poder ou por fama. O apóstolo Paulo, assim como ele perseguiu a Cristo e a sua igreja, veja comigo o versículo 6 outra vez, olhe para a sua Bíblia, diz assim o versículo de número 6, veja comigo. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O versículo 6 nos fala que ele era perseguidor da igreja, e perseguindo a igreja, ele estava perseguindo ao próprio Cristo, nós sabemos disso, e ele fazia isso com todo empenho, com todo afinco, mas quando a gente olha para a Bíblia no versículo de número 14, o texto diz assim para nós, veja comigo aqui, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Se antes ele perseguia a Cristo e a sua igreja, agora, o apóstolo Paulo, ele não persegue negativamente falando, mas ele persegue de forma positiva, ele segue, ele vai atrás, ele segue os passos de Jesus Cristo, que fez a ele um grande e sublime convite para segui-lo. E ele fala na palavra que agora ele tem um alvo, e esse alvo é para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O que significaria para nós esse prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus? A primeira coisa que eu diria para vocês é que agora ele tinha um objetivo na vida e um motivo para viver e para morrer. Esse motivo era Cristo. Ele agora vivia para Jesus Cristo, ele assumiu esse compromisso e não temia mais nada, porque sabia que Cristo era com ele. A segunda coisa que Paulo também quer nos ensinar aqui, quando fala desse prêmio da soberana vocação, ele fala que agora o aguardava a ressurreição, agora o aguardava a vida eterna. Ele sabia que Deus o havia chamado para promessas eternas. Ele não viveria apenas pautado nessa vida de 80, de 100 anos, nessa vida que todos nós vivemos. Mas o apóstolo Paulo sabia muito bem
que se suas expectativas estivessem apenas nesse plano presente, ele seria, como diz a palavra, um homem muito infeliz. E todos nós, se olharmos para a vida apenas atentos às realizações do tempo presente, nós cristãos, nós somos os mais infelizes dos homens. Mas o nosso objetivo precisa extrapolar esse plano presente. Nós precisamos entender que a vida que nós levamos hoje, ela é para glorificar a Jesus Cristo. Tudo que fazemos é para a sua glória, mas que um dia nós adentraremos a eternidade. Nós temos uma promessa de um novo céu e de uma nova terra. O nosso evangelho não é o evangelho da prosperidade, não é o evangelho do aqui e agora, mas o evangelho que nos ensina a enfrentar as lutas da vida, os seus desafios, porque nós estamos contemplando uma pátria eterna, um novo céu e uma nova terra. O nosso grande objetivo é cumprir cabalmente o nosso chamado, o chamado que foi dado por Cristo a mim e a você também. Paulo também, ele sonhava com um momento que nós também devemos sonhar, um momento que antigamente acontecia mais ou menos assim. Aquele que vencia uma competição, ele era chamado e ele vinha até a pista. E na pista, o juiz, aquele que estava julgando, vendo quem correu legitimamente, corretamente, entregava ao vencedor o prêmio. Paulo estava esperando e aguardando esse momento, mas enquanto esse momento não chegava, ele vivia a sua vida plenamente para satisfazer ao seu Senhor. Querido, só que tem uma diferença aqui. Nas corridas que haviam naquela época, nas corridas que existiam naquela época, o que acontecia? Um era o vencedor. Mas na corrida que o Senhor chamou Paulo para correr, para empreender, que é a mesma corrida que nós também fomos chamados, essa corrida não é uma corrida de apenas um vencedor, mas é uma corrida onde todos nós, que somos servos de Jesus Cristo, nós somos mais que vencedores. Esse prêmio, essa coroa que o apóstolo Paulo esperava, é a mesma coroa, é o mesmo prêmio que aguarda a você e que aguarda a mim também. Finalizando, eu diria aos irmãos o seguinte: nós precisamos pensar nesta manhã sobre o que nós ainda precisamos deixar. Nós precisamos entender que um dia nós nos encontramos com Jesus Cristo. Não foi exatamente como Paulo na estrada de Damasco, mas cada um de nós, no tempo e no espaço, teve um encontro com Cristo. E foi esse momento que mudou completamente a nossa vida e fez com que a gente abandonasse uma série de coisas para poder seguir a Ele, porque Ele requer de cada um de nós exclusividade. E eu diria para você, finalizando, em terceiro lugar, nós precisamos pensar por que nós estamos deixando, ou por que deixamos, algumas coisas para trás. Em primeiro lugar, porque nós estamos perseguindo, nós estamos correndo uma boa carreira, nós estamos seguindo de fato essa soberana vocação que Deus tem para você e que Deus tem para mim também. E nessa esperança que temos de chegar aquele dia em que nós seremos premiados por Ele, nós teremos a vida eterna, nós teremos o novo céu e a nova terra, viveremos uma vida excelente, uma vida muito melhor, um tempo no qual não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Mas enquanto estivermos aqui, enfrentando todos esses embates da vida, uma certeza nós temos, que o Senhor, Ele estará sempre conosco a nos ajudar, a firmar os nossos passos, a nos encaminhar, por mais difíceis que sejam os momentos. Cristo estará conosco todos os dias, diz a palavra, até a consumação dos séculos. Portanto, meus amados irmãos, existe uma soberana vocação para a sua vida e para a minha vida. Nesta manhã, nós tivemos a oportunidade de saber que boa notícia nós temos, que soberana vocação é essa. E eu quero orar por você, finalizando, para que Deus fortaleça a sua fé e te encoraje a enfrentar
as maiores barreiras, mas fitando sempre o momento glorioso do encontro final com Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar em pé e orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós queremos te agradecer por esta manhã, pela tua palavra, Pai amado, que nos ensinou de maneira muito objetiva que algumas coisas nós precisamos deixar para trás. Precisamos nos desvencilhar de algumas cargas que atrapalham a nossa corrida, Pai. Que nós precisamos confiar na tua graça, porque o Senhor é poderoso, o Senhor mesmo nos chamou, nos vocacionou, o Senhor tem propósitos na vida de cada um de nós. Pai, que essa tua palavra possa ter sido ouvida como tua palavra, Pai, e que esse texto possa ganhar muito sentido, Pai, em cada coração, a cada um de nossos irmãos, Pai, para que enfrentemos, Pai, as nossas lutas diárias, as nossas dificuldades, Pai, com a mesma determinação de Paulo, com a mesma dedicação, Pai, do teu servo Paulo. Nos ajuda, Senhor Deus, ó Deus, a cumprirmos a nossa carreira. Ó Deus, que de fato essa soberana vocação seja o nosso objetivo maior, ó Pai, de percorrer esse caminho, Pai, para viver para aquilo que o Senhor mesmo nos chamou. Nós te oramos assim e te agradecemos, porque te oramos em o nome de Jesus Cristo. Amém.